E aí a gente foi desenvolvendo aquele Muay Thai agressivo, né? Com bastante agressividade, ganhando os campeonatos. Houve um episódio daí do Pelé se desentendeu com um capoeirista chamado Moura, que era um bombeiro, né? Aí quase mataram o Pelé na praia. Quase mataram o Pelé na praia. Eu vi ele fazendo logo no início lá, uma lutinha já, e ele, sabe, brabo. Eu falei, opa, esse aqui tem futuro. Tem o sangue no zóio. Mas, Mestre, assim, eu não conheço muito da história da luta, assim, o pouco que conheço é mais do que eu vou aprendendo aqui no podcast mesmo, né? E eu queria saber como que começou mesmo a Chutebox, né? Da onde foi o senhor que inventou o nome? Quem foram os primeiros? Como que foi esse início? Bom, foi assim, eu iniciei na arte marcial através de um acidente. Eu estava andando de bicicleta, estava descendo a rua Brigadeiro Franco, lá em Curitiba. Uma pessoa abriu a porta, eu bati na porta e caí em direção à rua. E veio um carro, passou por cima de mim. E quando eu vi, meu pé estava do lado aqui. Então, esse é o Minotauro que passou por cima. Não, tô brincando. O Minotauro também. Tem uma história o Minotauro tem um caminhão né? que passou por cima. O meu foi um Fusca. Mas quebrou bonito a minha perna, viu? Quebrou bonito a minha perna. Foi um Fusca. Lembra da cor? Não, daí não. Não, aí não. O cara passou e foi embora. Não acredito. Ele não parou. Ele foi embora. Tinha quantos anos, Messi? Eu tinha ali 12 para 13 anos. Aí chamaram meu pai lá, correndo, chamaram meu pai. Morava perto ali, meu pai chegou ali, porra. Aí fui pro hospital, fiquei um bom tempo no hospital. Tive que fazer uma tração para trazer o osso até essa posição para poder fazer a cirurgia. E fiquei com a perna mais fininha. O médico falou, talvez fique com a perna um pouquinho mais curta, mas não aconteceu nada disso. Só que eu fiquei debilitado ali. E aí uns amigos meus chegaram lá em casa, lá todo mundo vestido de preto, lá estamos treinando Muay Thai. Falei, porra, era um nome, ninguém conhecia Muay Thai. Até o nome da academia foi uma forma... Eu pensava assim, Verdun, tinha que fazer pouco que as pessoas entendam que tipo de luta que é isso. Viu? Que legal. Muay Thai. Ninguém sabia que era Muay Thai, o nome Muay Thai. Daí eu pensei, uma coisa que tenha boxe, com chute boxe. Eu coloquei o nome da academia Chute Boxe. Mas já estavam treinando há um tempo? Já treinando um tempo, já tinha me formado, né? E o introdutor da luta no Brasil, o mestre Nélio, ele era muito aventureiro. Assim, tipo, estava estabelecido, como estava nessa ocasião, academia cheia, bastante gente, ele sumia. Ele viajou e resolveu procurar ouro. Garimpar. Garimpeiro. Aí se meteu nos lugares lá, tal, ficava desaparecido um tempo, ficava essa ausência. Aí nisso aí que eu acabei... Mas do nada, assim, entendi. Nada, começou a assumir o negócio. Do nada. Isso. Aí, porque eu comecei a substituir ele também, né? Eles me preocupam, Edmar, né? Aí comecei a dar aula. E naquela época, Verdun, hoje é muito... O objetivo mudou também, porque naquela época lá não tinha competição nenhuma. Então qual era o objetivo? Era ser um professor. Então esse que era o objetivo. Então quando o mestre Nélio falava assim, Edmar, puxa o treino. Aquilo ali pra mim... Era um orgulho. Cara, era eu queria mostrar serviço. Brilhava meu olho, queria mostrar serviço, sabe? Então, eu fui mais para essa vertente mais de dar aula, de ser um líder. Desde o início. De ter a metodologia. Aí acabei criando a academia. Mas quanto tempo depois que tu chegou, que os guris falaram contigo do acidente, aí tu começou a treinar, logo depois do acidente tu começou a treinar Muay Thai? Comecei a treinar e desenvolvi muito rápido, porque eu fiquei amigo de um cara que era mais graduado que eu, chamava-se Carlinhos. Aí, meu pai tinha uma lanchonete, e aí terminava o treino, eu, Carlinhos, vamos fazer um lanche lá, tal. Convidava ele para fazer um lanche, mas na verdade eu queria continuar treinando. Mas a gente fazia o lanche e tal, e aí continuava, e ele ficava me ensinando. Aí eu, tava viciado em saber. Tava viciado, eu ficava de segunda a segunda, e queria só aprender cada vez mais, e ele me ensinando. Aí chegou um momento que eu ultrapassei ele. Aí não convidava mais pra ir comer o lanche. Aí não. Vamos comer aquele lanche lá, Rudimar. Pô, não vai fechou comer a loja do pai. Da Verdun Prime, não vai. Aí eu me formei, ele não se formou, eu me formei e o saudoso mestre que faleceu, ele ficou muito orgulhoso no final de tudo, porque ele viu que foi um fruto que foi adiante aí, né? E desde a criação da academia, também tive uma sorte grande de as pessoas
certas virem para academia. Sabe? As pessoas vindo até a mim. E aí a gente foi desenvolvendo aquele Muay Thai agressivo, né? Com bastante agressividade, ganhando os campeonatos e a autoestima lá em cima, crescendo cada vez mais, até que no ano de quase do ano 99 para 2000, mais ou menos, se mudou para Curitiba um mestre de jiu-jitsu que era amigo do Carlson Gracie, um empresário. Ele não vivia da luta, vivia da construção civil. Matriculou os alunos na academia. E eu gostava de dar na academia uma espécie de malaco-jitsu. 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 Era agarrão e um fazendo força pra caramba lá. Eu dava aquilo lá pra acabar o treino. Era sempre no final do treino. Finalzinho tu fazia no final do treino, assim, no malaco-jitsu. Sem técnica. Malaco-jitsu, essa tu não conhecia. Não, essa daí eu acho que ia ser bom. Uma maloqueiragem total lá, agarrando no pescoço e fazendo força para os caras saírem mortos. O objetivo era esse. Até que daí um dia o mestre estava lá, o Rafael deu essa atividade, mas não é assim. Faz assim, ó, bota o corpo pra cá, bota pra lá. O Rafael veio tudo correndo pra mim. Pô, mestre, tem um cara aí, pô. O cara é mestre de jiu-jitsu. Pô, então, vamos. E tinha muita mentalidade, aquela época de uma luta contra a outra. Eu pensei não. Eu pensei ao contrário. Pensei, não, pô, vamos trazer esse cara. Ele começou a dar aula pra nós no Paviflex. Nós treinávamos jiu-jitsu no Paviflex, pô. Sabe que é Paviflex? Claro. No piso, né? Hã? Não tinha tatame nenhum. 24 anos. 24 anos. Aí naquele piso lá, começou a assinar o jiu-jitsu. E aí o que aconteceu foi o seguinte, houve alguns episódios na rua. Essas brigas de rua. Tal. Aí tem que e aí o pessoal começou a se dar bem. Fazendo essa união do Muay Thai com o jiu-jitsu. Na rua. Na rua. Naquela época era muito na rua. Era muita briga. Era mano a mano. Aí, é diferente. Mano a mano. Tinha um respeito. Tinha, ninguém se metia. Ninguém se metia mano a mano, não tinha arma, nada. E aí, o que aconteceu? Eu comecei cada vez mais a confiar nessa fusão, Muay Thai e Jiu-Jitsu. E aí esse mestre, por causa daquela influência do Rio de Janeiro, ele queria que desafiasse. Pô, tem luta livre aqui em Curitiba? Queria que desafiasse a luta livre. E aí, não tem luta livre. Pô, tem um pessoal no Telecat. Pô, procura os caras lá. Esses não querem fazer um vale tudo. Uhum. Aí eu cheguei a procurar, fui lá procurar lá, os caras, não é a nossa praia, muito obrigado. Os caras não aceitaram. Não aceitaram. E aí houve Não é a nossa praia, pode ir lá no final, né? Houve um episódio daí, do Pelé se desentendeu com um capoeirista chamado Moura, que era um bombeiro, né? Uhum. Aí quase mataram o Pelé na praia. Bah. Quase mataram o Pelé na praia. Mas aí um monte contra ele. Um monte, tá aquela brigarada toda. Aí ele voltou. Eu era muito novo também e me envolvia também muito... Não tem, assim, como é que eu vou dizer? Não tem essa sabedoria. Mesmo. Isso. Do amigo, né? Já me queimava, já me queimava. Pô, aconteceu isso, é? Quase te mataram? Não, então vamos resolver isso. Aí fui eu, Rafael, Nilson, Olha que legal, isso aí que é legal, né? Porque, pô, bateram no cara sozinho, no Pelé. Aí eu não parei, como assim bater em ti sozinho? Não pode, né? Que isso? Aí foi lá, falou... E aí todo mundo se reuniu pra ir lá, vamos tirar... Vamos resolver isso aí. Aí fomos até a academia, eu subi lá, falei, mestre, é o seguinte, tem um problema aí entre o Pelé e o Moura, né? Então, deixa os dois resolver aí, né? Viu? Mano, sobe aí já, resolve já. Aí ele falou assim, não, vamos fazer um evento. Ele falou isso? Vamos fazer um evento. Não, o mestre. O mestre. Vamos fazer um evento, vamos botar mais categoria. Aí tinha um pessoal lá que tinha ido pra assistir, quando eu desci ele já veio com luta casada. Eu falei, você vai lutar, pô, Rafael, você vai lutar, você... O pessoal foi pra assistir o Pelé lutar e saiu de luta casada. Foi verdade. Aí fizemos daí no ginásio lá, e aí o mestre tava no corner, e ele se realizou daí, sabe? O mestre Nico chegou a ficar no corner lá, orientando daí, né, os atletas ali. E aí a gente fez essa fusão. E aí rolou essa luta do Pelé do cara, não? Rolou. E aí rolou. O Pelé foi lá e meteu a pancada no cara. Meteu a pancada no cara. E teve uma época, mestre, essa época que, por exemplo, assim, era o Pelé, era o Nilson,
Quem mais, assim, nessa época mais, assim... O Rafael, Vanderlei... O Anderson... O Anderson veio não, depois. O Rafael depois. Já era teu amigo antes? Não. Virou... Não. Ele... Assim, ele entrou como aluno mesmo, né? Na academia, né? Porque o mestre veio de qual arte que ele veio de antes? Ele fazia alguma coisa antes? Ele fazia um pouco de taekwondo. Taekwondo. Mas, e aí ele era assim, brabinho e tal, começou a me chamar a atenção. Falei, opa, aquele ali tem... Eu vi ele fazendo logo no início lá, uma lutinha já, e ele, brabo. Eu falei, opa, esse aqui tem futuro. Tem o sangue no zóio. E aí fomos separando daí, né? O pessoal que gostava daí mais da... A gente vai começar a ter um outro tipo de treinamento. Mas entre eles também, o treino sempre muito duro, muito real, né? E a chutebox teve várias fases. Eu vim conversando com o Chuck na viagem e várias pessoas que tiveram uma época que eles eram os caras da academia. Então, por exemplo, teve uma época que o Popeye, Cláudio Popeye. Eu lembro do Popeye, claro, duríssimo, ele era forte. Não, mas um pouquinho antes, na parte do Muay Thai, quando ele ia lutar, Verdun, todo mundo fazia assim, ó, no ringue, se aproximava do ringue. Porque ele nocauteava mesmo, sabe? Tinha uma pancada muito forte na mão. Meu Popeye. Então, Popeye era o nome. Depois, também o Fabião. Me lembro, Fabião tá louco. Fabião também. Peso pesado. Peso pesado, muito grande, muito agressivo. E foi um grande nome também da equipe, né? E tá voltando a treinar agora. Tá com quantos anos, Fabião? Olha, acho que uns 40 e poucos anos. Ali, uns 45 anos. E depois o Rafael, cada um foi tendo era o nome da equipe. Tinha uma fase de cada um, né? Hoje é o nome da vez, é tu. Isso aí. Né? Que é o Rafael, depois veio o Vanderlei, depois a Chris Borg também, né? Uma coisa que eu não me esqueço mais, velho, quando eu cheguei na shoebox, aquela coisa, eu não treinava, não era um profissional, né? Que eu me sinto hoje. Naquela época, eu tava com muita vontade, mas eu não tinha mãe de... Então teve aquele treino de sair da Praça de Japão e sair correndo pelas ruas, lembra? Tinha um treino que para aquecer tinha que correr a rua inteira lá, até lá embaixo e voltar. Eu tava assim, devia ter umas 40, 50 pessoas no treino. 40, 50, assim, né? Todo mundo descia correndo, né? No corredor do ônibus, lembra? No corredor do ônibus ali. E aí tu não tem noção. Aquele ditado que diz, né? Quando tu tá indo, eu tô voltando, era a Cris comigo. Quando ela tava voltando, eu tava indo ainda. Tu não tem noção. Ela sempre foi uma atleta, né? Não, tu não tem noção. A Cris era a primeira da fila entre todos os homens. Era a única mulher entre todos. E ela ganhava de todo mundo. O ritmo dela não era uma corrida de competição, mas a gente tá sempre competindo. Mas ela tava sempre em primeiro, velho. Impressionante. Ela e o... Tinha outro lá que eu me lembro também que corria muito bem. O que ajudava a academia. O Pará. Pô, corria bem o Pará, rapaz. O Pará corria bem. Tava sendo do lado da Cris. Tava lembrando da história do Pará. O Pará foi o seguinte. A academia já tava ficando conhecida. E aí... Fica difícil pra mim também, né? Porque um monte de gente e tal. Aí eu cheguei lá na academia, lá... eu vim do Pará. Por isso ficou o apelido dele, Pará. Eu vim do Pará, não tem onde ficar. Eu falei, ixi, pai do céu, pô. Chegou assim? Não vai dar, cara. Quantos já chegaram assim? Eu não tenho onde ficar e tal. Eu falei, poxa, o Rafael acolheu ele. Rafael acolheu o Pará. Aí ele começou a morar na academia, duro pra caramba. Lembra que ele tem as coxas, né? Forte pra caramba, baixinho, forte. Começou a morar na academia e ficou lá. Uma pessoa sensacional, mora nos Estados Unidos. Tá morando nos Estados Unidos agora? Nos Estados Unidos. E a Cris sempre foi aquela atleta, né? A Cris também foi forjada pelo Rafael também, aluna. Aluna do Rafael. A Cris era do handball, sabia, né? Por isso que ela tem Eu lembro, ela falou aqui no Chegou podcast. uma época, a Cris veio o Rafael também, acho que a gente não tinha falado. Deu uma dura nela, assim, alguma coisa disciplinar. Aconteceu, que eu não lembro aqui, mas aconteceu uma coisa disciplinar e o Rafael deu um gancho nela. Deu um gancho nela e ela veio falar comigo daí, pô. Pô, tal. Aí, não, beleza. Volta.